Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Já te convido a deixar seu like e vamos para mais um vídeo. Putin cancela acordo nuclear com os Estados Unidos. Entenda o que é o Tratado New START. Declaração foi feita em um discurso voltado para a elite política e militar do país. Mais armas nucleares tornam o mundo mais perigoso, disse o secretário-geral da OTAN. O presidente russo, Vladimir Putin, suspendeu nesta terça-feira 21, a participação russa no último tratado de controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos, alertando Washington de que a Rússia colocou novas armas estratégicas à disposição para combate. A Rússia e os Estados Unidos ainda têm vastos arsenais de armas nucleares remanescentes da Guerra Fria, cujos números são atualmente limitados pelo New START, acordo assinado pelos dois países em 2010 e renovado em 2021. O acordo deveria valer até 2026. Sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas, disse Putin. Putin também anunciou a disponibilização de um novo tipo de armamento, mas não especificou quais sistemas haviam sido colocados em serviço, nem se seriam armas nucleares. O líder russo disse que algumas pessoas em Washington estavam pensando em retomar os testes nucleares e que o Ministério da Defesa da Rússia e a Corporação Nuclear deveriam, portanto, estar prontos para testar as armas nucleares russas, se necessário. É claro que não faremos isso primeiro. Mas se os Estados Unidos realizarem testes, então nós o faremos. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída, disse o presidente russo. Putin anunciou a medida durante seu discurso anual para a elite russa, no qual prometeu continuar com a operação militar da Rússia na Ucrânia e acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, liderada pelos Estados Unidos, de inflamar o conflito na crença equivocada de que poderia derrotar Moscou em um confronto global. Há uma semana, assinei um decreto sobre a colocação de novos sistemas estratégicos terrestres em serviço de combate. Eles vão enfiar o nariz deles lá dentro também? Ou o quê? Eles acham que tudo é tão simples assim? Que vamos deixá-los entrar lá assim, disse Putin no discurso. Falando quase um ano depois de ordenar uma invasão que desencadeou o maior confronto com o Ocidente desde o período da Guerra Fria, Putin disse que a Rússia resolverá consistentemente as tarefas que enfrenta na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que lamenta a decisão da Rússia de suspender sua participação no acordo New START e pediu que Putin reconsidere esta decisão. Mais armas nucleares e menos controle tornam o mundo mais perigoso, disse. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chamou o anúncio de Putin de profundamente infeliz e irresponsável. Estaremos observando atentamente para ver o que a Rússia realmente faz. É claro que nos certificaremos de que, em qualquer caso, estejamos posicionados adequadamente para a segurança de nosso próprio país e de nossos aliados, disse Blinken. O que é o Tratado New START? Assinado pelos presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev em 2010, o Tratado New START limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar em mísseis ou armamentos. O acordo entrou em vigor em 2011 e foi estendido em 2021 por mais 5 anos após a posse de Joe Biden. O acordo permite o acesso de inspetores dos Estados Unidos e da Rússia aos armamentos, para garantir que ambos os lados estejam cumprindo o tratado. Sob o acordo, Moscou e Washington se comprometem a não implantar mais do que 1.550 ogivas nucleares estratégicas e 700 mísseis e bombardeiros de longo alcance. Cada lado pode realizar até 18 inspeções de locais estratégicos de armas nucleares a cada ano para garantir que o outro não tenha violado os limites do tratado. No entanto, as inspeções sob o acordo foram suspensas em março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. As negociações entre Moscou e Washington sobre a retomada das inspeções deveriam ocorrer em novembro passado no Egito, mas a Rússia as adiou e nenhum dos lados estabeleceu uma nova data. Confronto nuclear. A Rússia disse no início deste mês que queria preservar o tratado, apesar do que chamou de uma abordagem destrutiva dos Estados Unidos para o controle de armas. Juntos, a Rússia e os Estados Unidos possuem cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo, e ambos os lados enfatizaram que a guerra entre as potências nucleares deve ser evitada a todo custo.
No entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia colocou os dois países mais perto de um possível confronto direto do que em qualquer momento nos últimos 60 anos. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de violar o tratado ao não permitir inspeções em seu território, enquanto Moscou alertou que a determinação do Ocidente de derrotar a Rússia poderia impedir que o tratado fosse renovado quando expirasse em 2026. A Rússia disse no ano passado que o perigo de um conflito nuclear era real e não deveria ser subestimado, mas que deveria ser evitado a todo custo. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm verificações para garantir que seus mísseis nucleares não possam ser usados acidentalmente, depois que anos de tensão durante a Guerra Fria levaram a alguns quase acidentes. No entanto, os temores de um confronto nuclear aumentaram desde a invasão da Ucrânia. Putin lembrou ao mundo o tamanho e o poder do arsenal de Moscou e disse que está pronto para usar todos os meios necessários para defender a integridade territorial da Rússia. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e para mais notícias e atualizações quentinhas de tudo de relevante que acontece no Brasil e no mundo, se inscreva em nosso canal e marque o sininho, é rapidinho e não custa nada.